Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem? Vamos abrir a nossa apostila de teoria na página 45. Na aula anterior, estava resolvendo para vocês exatamente a questão aqui de quem é o ácido e quem é a base quando reunimos ácido nítrico com ácido sulfúrico. E agora eu vou mostrar uma coisa interessante aqui para vocês do conceito de Bronsted-Lowry, que é o seguinte. Ele nos permite identificar, por exemplo, que algumas substâncias que não têm uma hidroxila ionizável, repare, isso aqui é uma hidroxila, mas não é ionizável, não é? Aqui a função dela em verde é a função fenol e aqui a função álcool. E hidroxilas ionizáveis é quando essas hidroxilas estão ligadas a metais, por exemplo, NaOH, Al, OH3, apesar de ser pouco solúvel em água, e assim por diante. Mas as demais hidroxilas não. Lembrando que o aluno pensa muitas vezes que a hidroxila sempre vai dar caráter básico, mas se você se lembrar, todos os oxiácidos possuem hidroxila. Por exemplo, o que é o ácido sulfúrico? É HOSO. H, O e O. Vou botar os pares de elétrons não ligantes aqui, ó. Olha só, tem hidroxila, mas o que se ioniza é o H+. Então, cuidado para você não achar que tudo que tem hidroxila é básico. Mas vamos ao que interessa aqui. Olha que interessante. Nós temos aqui a molécula da morfina, que é um analgésico muito utilizado até hoje para quem sofre com dores fortes. Então, o que acontece? A morfina ela é uma substância que apresenta baixíssima solubilidade em água. Mas quando a morfina é reunida com ácido nítrico, o que acontece aqui? Olha que legal. O ácido nítrico funciona como ácido, a morfina como base, e ele doa um H+, aqui, olha, vou pegar aqui para vocês, para esse par de elétrons aqui. Essa doação desse H+, ela é interessante sob a ótica que forma-se aqui uma espécie iônica com carga positiva, que seria a morfina protonada. E a morfina protonada aqui, com H+, por ser um cátion, também é atraída pelo ânion, que seria a base conjugada do ácido. Aqui é o ácido conjugado da base. Então, o que acontece? Eles se atraem e formam uma substância solúvel. Por isso que a morfina pode ser aplicada em meio aquoso, como injeção. Então, o que acontece? Obtém-se nitrato de morfina, que é a reação da morfina com ácido nítrico, e a partir daí forma-se um sal, que seria o nitrato de morfina solúvel em água. Isso é muito utilizado com inúmeros medicamentos. A substância orgânica ela é insolúvel em água e a partir do momento em que se forma um sal pela reação normalmente com ácido, essa substância passa a apresentar solubilidade em água e a sua absorção se torna muito mais fácil no organismo. Vamos olhar uma coisa aqui. A teoria de Bronsted-Lowry ainda apresenta limitações. Lembra das limitações da teoria ou do conceito de Arrhenius, que estava sempre amarrado ao meio aquoso, e para ser ácido tinha que liberar H+, e para ser base tinha que liberar OH-? Pois é, a teoria de Bronsted-Lowry ela até explicou, por exemplo, que a amônia era uma base sem ter o OH- na sua estrutura. Mas ela apresenta limitações. E qual a limitação dela? É a transferência de prótons, de H+. Ou seja, ácido, segundo a teoria de Bronsted-Lowry, é toda substância que libera H+, que doa H+. E base é toda substância que recebe o H+. Então, esse conceito aí de transferência de próton, ele está amarrado ao conceito de Bronsted. E quando uma substância não apresenta esse próton para ser transferido, como é que podemos explicar
a acidez e a basicidade. É isso que nós vamos encontrar agora na definição de Lewis. Lewis, um químico americano, importante, viveu de 1875 a 1946, e vocês já devem ter visto aí vários assuntos que se referem a Lewis, por exemplo, representação de Lewis em compostos iônicos e compostos moleculares. Isso é um dos trabalhos dele. Mas o que importa agora para nós é vermos qual é o conceito de Lewis. Segundo Lewis, ácido é uma espécie, molécula ou íon que apresenta um orbital vazio capaz de receber um par de elétrons. Então vamos simplificar. Ácido recebe par de elétrons. Pronto, ficou mais fácil para você. E base é uma espécie capaz de doar um par de elétrons para formar uma ligação covalente. Ou seja, ácido é um receptor de um par de elétrons. Base consiste em um doador de par de elétrons. Agora vamos rever os três conceitos para que você possa entender melhor o conceito de Lewis. Na realidade, os três conceitos, o conceito sempre que vem depois, ele engloba o anterior. E é isso que eu vou mostrar para você aqui. Então, olha só. Conceito de Arrhenius. O que é um ácido segundo Arrhenius? É uma substância que em solução aquosa é capaz de liberar H+. Está aqui. Isso. Beleza? Bom, vamos para o conceito de Bronsted de Lowry. O conceito de Bronsted de Lowry estabelece que ácido é toda substância capaz de doar um H+ para uma espécie, uma substância protogênica, e base é toda substância capaz de receber esse H+, uma espécie protofílica. Mas repare que eu posso analisar o HCl tanto na ótica de Bronsted de Lowry, como também na ótica de Arrhenius. Então você diz, então por que eu uso as duas? Não. É porque a Arrhenius, como você viu, ela não é tão abrangente. Por exemplo, ela não explica o caso do NH3. Agora, é muito mais fácil. Se eu quero explicar alguns conceitos, eu vou procurar sempre o mais fácil para explicar. Então, é muito mais fácil explicar que HCl é um ácido segundo Arrhenius do que segundo o Bronsted de Lowry. E aí entramos aqui no conceito de Lewis, que também ele engloba o conceito anterior, que é o conceito de Bronsted de Lowry. Vamos imaginar o seguinte, eu coloquei aqui o ácido clorídrico e a água. Observe que é exatamente isso que está aqui, o ácido clorídrico e a água. E eu vou formar esse H3O+. Eu coloquei aqui o reagente HCl. Observe os elétrons ligantes, os elétrons não ligantes, são aqueles que sobram na camada de valência. E aqui a água também da mesma forma. E aqui eu coloquei o produto do mesmo jeito que o reagente, que eu ainda vou fazer a formação do H3O+. O que vai acontecer aqui? Observe o seguinte. Esse H vai sair deixando o elétron dele aqui. Então, quando ele sai, este elétron, que agora eu vou colocar aqui em amarelo, esse elétron que é o responsável pelo fato do Cl ficar menos. Por quê? Porque o H deixou o elétron dele ali. O H saiu na forma de próton, sem elétron, tá certo? Apenas como H+. Então, este H possui uma carga positiva. O que acontece na formação do H3O+? Esse par de elétrons, ele vem para cá. Então eu posso dizer que ele fica assim, olha aqui. E agora, o H, ao vir para cá, o que acontece? Olha aqui, o par de elétrons não ligantes do oxigênio. Quando esse elétron aqui vem para o H, tá certo? O H deixa de ser mais, e quem passa a ser mais é o oxigênio. E aí esse par de elétrons que pertencia ao oxigênio agora faz parte de ambos. Então o que acontece? Na realidade, essa ligação aqui, que eu vou destacar aqui para você, tá certo? Ela é uma ligação covalente formada aí, e ela foi
realizada por elétrons de somente um dos átomos, somente do oxigênio. Então, nesse caso, eu estou falando para você de duas teorias ao mesmo tempo. Olha que interessante. Eu estou dizendo para você que a de Lewis está englobando a teoria de Bronsted porque o HCl está doando um H+, olha ele aqui, ó, para a água. E estou dizendo também para você que a água é a base, porque doa esse par de elétrons aqui que eu destaquei, e o HCl é o ácido, porque o H+ do HCl recebe o par de elétrons. Então, esse conceito de Lewis, ele também engloba nele o conceito de Bronsted-Lowry. Só que ele tem uma vantagem. Ele não necessita de haver o H+. A existência do H+ não é necessária como é necessário no conceito de Bronsted. E eu vou explicar isso agora para você. Porque, por enquanto, em todos os casos, eu coloquei exemplos com H. Mas não há necessidade. Então, é isso que você vai ver agora. Então, voltando aqui para a definição de Lewis, vamos compreender isso aqui. Olha só. Nesse caso, não tem H+ envolvido. Não tem transferência de próton. Mas o que acontece aqui? Olha que interessante. Base é toda substância capaz de doar um par de elétrons. Ela doa um par de elétrons, formando uma ligação covalente com o boro no BF3. Está aqui a formação desta ligação. Observe aqui no contexto geral. Bom, mas isso é meio difícil de entender. Então, primeiro eu vou te explicar como é que se forma inicialmente o BF3, porque também é algo muito interessante aqui. Se eu pegar o boro e fizer a distribuição eletrônica, vai ficar um S2, 2S2, 2P1. Observe a camada de valência do boro, que tem os subníveis 2S e 2P. No 2S tem 2 elétrons e no 2P só há um elétron. Teoricamente, o boro somente conseguiria compartilhar um elétron, porque possui somente um orbital semi-preenchido. Então, como é que eu posso explicar a formação de BF3, 3 átomos de flúor ligados ao boro, se ele somente conseguiria fazer uma ligação? Bem, o conceito para isso é o conceito de hibridização. Passaria esse elétron para cá, perfeito? E aí, o que aconteceria? Esses 3 orbitais aqui iriam se juntar. Então, olha aqui, ó. Um orbital S com 2 orbitais P. A hibridização aí vai se chamar hibridização sp2. Cada novo orbital desse vai se chamar sp2. sp2, sp2, sp2. Ao contrário desses números aqui que representam o número de elétrons, aqui na hibridização, esses números representam o número de orbitais que se juntaram. Então, observe, agora sim, aqui pode fazer uma ligação com o flúor, deixa eu botar em outra cor aqui para não confundir muito, com o flúor, aqui com outro flúor e aqui com outro flúor. Mas você está vendo que restou aqui um orbital vazio? Pois é este orbital vazio que, devido à forte atração desses átomos de flúor, olha aqui, ó, átomos de flúor altamente eletronegativos, fazem com que o boro fique tão deficiente de elétrons que ele receba, no caso aqui da amônia, esse par de elétrons nesse orbital, formando aqui o que eu acabei de mostrar para você, esta ligação, está aqui, ó, esta ligação covalente. Então, quem doa um par de elétrons é uma base, quem recebe um par de elétrons é um ácido. É isso. Então, está aqui o conceito, e nós podemos ver isso aqui também, nesse caso aqui, do cloreto de alumínio com a piridina. Essa substância é a piridina, também doando um par de elétrons. Então, quem doa um par de elétrons atua como base,
Quem recebe um par de elétrons atua como ácido, formando essa espécie aqui. Na página 52, eu coloco alguns resumos para você. E boto esse aqui, que é muito interessante. Olha só, você encontra aqui os 3 conceitos, todos reunidos. Arrênios, ácido, libera H+, e meio aquoso. Base, libera OH- e meio aquoso. No conceito de bronze de lório, ácido do H+, protogênico. Base, recebe H+, protofílica. E, finalmente, o conceito de Lewis, ácido, recebe um par de elétrons, é um eletrófilo, amigo de elétrons. E base, doa um par de elétrons, é um nucleófilo, amigo de núcleos. Você vai achar estranho isso, né? É porque, na realidade, o núcleo dá uma imagem de carga positiva. Então, nucleófilo é amigo da carga positiva, porque ele doa elétrons, teoricamente, para quem quer receber. Quem quer receber carga negativa é o núcleo. Não recebe, é claro que o núcleo não recebe carga negativa, mas dá-se essa ideia. Perfeito? Agora você vai abrir a sua apostila na página 36, eu estou falando da apostila de exercícios, e vai fazer do exercício 1 até o exercício 8, inclusive. Faça esses exercícios aí. E eu vou te dar uma dica aqui, ó, na questão número 1, que no determinado momento eu falo em meio protofílico. O que é meio protofílico? Meio protofílico é um meio que quer receber H+, quer receber um próton, amigo de prótons, meio protofílico. E você deve observar aqui uma característica, eu vou te dar uma dica da segunda série. Olha só, segunda série, vou abrir aqui a apostila da segunda série. Na apostila da segunda série, eu coloco lá para você, fenol. Os fenóis são ácidos fracos. Tá vendo aqui, ó? Os fenóis são ácidos fracos. Eles podem liberar H+, liberam hidrogênios ionizáveis. Então fica essa dica aí da segunda série para que você possa resolver esses exercícios do 1 ao 8. E agora, na número 1, quando você observar que eu falo são ácidos de bronze de lório e meio protofílico, é que o meio quer receber o H+. Então, o que você tem que verificar é se tem alguma função aí que é capaz de doar H+. Faça os exercícios e no próximo vídeo teremos a correção deles.